Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, no catabolismo oxidativo. A ideia aqui é deixar para trás o básico da graduação para a gente realmente desvendar os mecanismos moleculares, a engenharia por trás de como nossas células geram energia. E claro, um grande alô para toda a audiência do canal Bioatividades e, em especial, aos colegas mestrandos do ProBio. Pessoal, essa revisão foi pensada com vocês em mente, para a gente aprofundar de verdade um tema que é, vamos combinar, absolutamente central na nossa área. Então vamos direto ao ponto que interessa. A gente sempre ouve fermentação gera só 2 ATPs, enquanto a respiração celular pode passar de 30. Mas por quê? Por que essa diferença é tão brutal? Isso aqui não é um mero detalhe, gente. É a fronteira entre uma tática de sobrevivência de curto prazo e uma verdadeira usina de energia de altíssima eficiência. E a resposta não está só nos números, mas na engenharia molecular por trás da extração de energia. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser bem lógico. Primeiro, a distinção fundamental na produção de ATP. Depois a gente vai ver como os elétrons são colhidos no ciclo do ácido cítrico. Em seguida, mergulhamos na rede de energia da mitocôndria, com o foco, olha, cirúrgico no complexo 4. E para fechar, vamos ver em ação o motor da vida, a ATP sintase. Ok, então vamos lá. Primeira peça do nosso quebra-cabeça. É o seguinte: a célula não tem um jeito só de fazer ATP. Ela tem duas estratégias. E elas são radicalmente diferentes. E a diferença vai muito além do rendimento final de ATPs. Está na lógica química, no coração de cada um desses processos. E aqui a gente coloca as duas lado a lado. De um lado, a fosforilação em nível de substrato. Pensa nela como algo, direto ao ponto. Acontece ali no citossol, na matriz mitocondrial, com enzimas solúveis. Já do outro lado, a fosforilação oxidativa, essa é outra história. É um processo indireto, muito mais complexo, que depende de membranas, de um gradiente de prótons e do oxigênio lá no final da linha. Olha só o mecanismo, que interessante. Na fosforilação em nível de substrato, a lógica é bem direta. Basicamente, uma enzima quinase vem e arranca um grupo fosfato de um substrato que está carregado de energia, pensa lá no 1,3-bifosfoglicerato da glicólise e pronto, transfere ele direto para o ADP. É uma transação química simples que acontece no citosol, sem precisar de membrana nem de oxigênio. Agora, a fosforilação oxidativa. Isso aqui é uma verdadeira obra de engenharia bioquímica. A energia não vai direto de um ponto para o outro, não. Primeiro, a energia que está no fluxo de elétrons, a energia redox, é convertida num gradiente eletroquímico de prótons. É o famoso acoplamento quimiosmótico. E só depois, a energia potencial desse gradiente é que vai ser usada para sintetizar ATP. É um processo em duas etapas, totalmente dependente da integridade da membrana mitocondrial interna. Muito bem, agora a gente entra na fase da colheita e já vou dar um recado muito importante. Por favor, esqueçam aquela ideia de decorar o ciclo do ácido cítrico. Vamos olhar para ele como ele realmente é, uma máquina. Uma máquina bioquímica projetada com um propósito central, extrair sistematicamente elétrons de alta energia da acetil-CoA. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O ciclo não é uma lista aleatória de reações, não. Ele é a solução bioquímica mais elegante para um problema bem complicado, como oxidar completamente um grupo acetil até virar CO2. A lógica toda do ciclo é ir preparando a molécula passo a passo para essas oxidações. E o coração do ciclo, o ponto crucial, está exatamente aqui, nas etapas de descarboxilação oxidativa. É nesses momentos-chave, na conversão do isocitrato e depois do alfa-cetoglutarato, que a colheita acontece de verdade. É aqui que os carbonos são liberados como CO2 e os valiosos elétrons de alta energia são capturados pelo NAD+, gerando NADH, que vai alimentar toda a fase seguinte. Ok, mas para essa máquina continuar girando, tem um detalhe vital: a regeneração do oxaloacetato. Pensem bem, a concentração de oxalocetato dentro da mitocôndria é baixíssima. Se a gente não regenerasse ele a cada volta, a primeira reação, aquela da citratosintase, simplesmente ia parar. A acetil-CoA chegaria e não teria com quem se condensar. O ciclo inteiro travaria. Beleza. Elétrons colhidos, na forma de NADH e FADH2, agora passando para a próxima fase. Como usar essa energia? E é aqui que o palco principal muda. Agora, tudo acontece na membrana interna da mitocôndria. Essa imagem aqui é fantástica.
Ela mostra a genialidade do sistema. Pensa na analogia de uma bateria. Se os elétrons do NADH fossem direto para o oxigênio, seria como dar um curto-circuito, uma liberação de energia explosiva, totalmente inútil. Mas o que a cadeia respiratória faz? Ela cria uma série de degraus. A energia é liberada aos pouquinhos, de forma controlada, e essa energia é aproveitada para bombear prótons. É brilhante. Agora, vamos dar um zoom. Vamos focar num componente que, olha, é questão de prova, é o cerne de muitas avaliações avançadas. Estou falando do complexo 4, a citocromo C-oxidase. É aqui o fim da linha para a jornada dos elétrons e, gente, é um exemplo primoroso de catálise redox. Então, olhando o mapa completo da cadeia, o elétron vem lá do complexo 1 ou do 2, passa pela ubiquinona, atravessa o complexo 3 até chegar no citocromo C. E é o citocromo C que funciona como um entregador, levando esse elétron para o nosso ponto de interesse, o complexo 4. É aqui que vai acontecer o encontro com o oxigênio molecular. E a viagem do elétron dentro do complexo 4 não é aleatória, é uma coreografia molecular precisa. Ele chega pelo citocromo C e a primeira parada é no centro de cobre A. De lá, ele salta para o MA. E aí vem o passo final. Ele alcança o centro binuclear, uma dupla formada pelo Ma3 e pelo cobre B. Guardem esse nome, centro binuclear. É exatamente ali que o oxigênio vai ser reduzido. Agora, vamos falar de números, porque a estequiometria aqui é fundamental. Para reduzir uma única molécula de O2 em 2 moléculas de água, o complexo precisa de 4 elétrons, ok? Mas não é só isso. Ele também precisa de 4 prótons, que ele pesca lá da matriz mitocondrial. Dá para pensar nesses 4 prótons como se fossem um substrato químico da reação, sabe? Eles são consumidos para formar água. Mas, e aqui vem o pulo do gato para a geração de energia. Além daqueles 4 prótons que são consumidos, a energia liberada pela passagem dos elétrons é usada para bombear outros 4 prótons, da matriz para o espaço intermembrana. E são esses prótons bombeados, não os que viraram água, que de fato constroem o gradiente. Eles são a força próton-motriz que a gente vai usar daqui a pouco. Pronto, o gradiente de prótons está estabelecido, a represa está cheia, agora a gente chega na máquina final, aquela que vai converter essa energia potencial em energia química utilizável. Vamos conhecer a ATP sintase, que é, sem exagero, um verdadeiro motor molecular. Olha só a estrutura dela. Basicamente, são 2 partes. Tem a porção F0, que fica ali fincada na membrana, formando o canal por onde os prótons vão passar. E tem a porção F1, que fica para fora, na matriz, e é onde a mágica da catálise acontece. O mais incrível é que o fluxo de prótons pela F0 faz uma haste central, a subunidade gama, girar. E essa haste está conectada na F1. E essa rotação é que aciona o mecanismo genial de Paul-Boyer, a catálise rotacional. Conforme a haste gama gira, ela vai empurrando as subunidades catalíticas e forçando elas a mudar de forma, passando por 3 estados. Primeiro, o estado frouxo ou loose, que é quando ela pega o ADP e o fosfato. Depois, ela muda para o estado apertado ou tight, que força a formação do ATP. E por fim, o estado aberto ou open, que chuta o ATP para fora, liberando o produto. E agora, atenção, porque esse é um site que muita gente deixa passar na graduação. A gente pensa que a energia é para formar o ATP, certo? Mas não é bem assim. A formação da ligação, lá no estado apertado, acontece quase que espontaneamente. A grande barreira energética, o que custa caro para a célula, é soltar o ATP. Ele fica grudado com muita força no sítio ativo. Então, a energia do gradiente de prótons é usada para isso, para forçar a mudança para o estado aberto e literalmente ejetar o ATP que já está pronto. E com isso, pessoal, o círculo se fecha. Lembram da pergunta lá do começo? Por que 2 contra mais de 30? Bom, este gráfico é a resposta visual. Aqueles 2 ATPs da fermentação vêm daquela transação química direta, simples que a gente viu. Agora, os mais de 30 da respiração, eles são resultado de toda essa engenharia sofisticadíssima que a gente acabou de destrinchar, a colheita de elétrons, o bombeamento de prótons e o motor rotacional. E para terminar, eu queria deixar uma reflexão. O que a gente viu aqui não é só uma lista de reações bioquímicas. É um sistema de conversão de energia com uma complexidade e uma eficiência que são, sinceramente, de tirar o fôlego. E isso nos leva a uma pergunta maior, né? Como a evolução ao longo de bilhões de anos conseguiu esculpir uma solução de engenharia molecular tão elegante, tão sofisticada, para resolver o problema mais fundamental de todos? Como extrair energia para sustentar a vida?